A Justiça da Espanha recusou o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, solicitada pelo MSTF. Você veja, né? Será que a Espanha também está afrontando a soberania brasileira? Eu me pergunto, porque parece que não é só os Estados Unidos que está afrontando a nossa soberania narcotrafiqueira. A nossa soberania demorânica, que é a mistura de democrática com tirânica. Eu catei essa, boa. Né? Ou da nossa democratura. Democratura. A Justiça da Espanha, também está afrontando a nossa soberania. Ó, Silvão, escuta essa, é para você, Silvão. A Justiça da Espanha recusou o pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio, solicitada pelo MSTF. A procuradora responsável argumentou que os atos atribuídos a Eustáquio não configuram crime na Espanha, mas fazem parte do exercício de liberdade de expressão. Ó, daqui a pouco o STF vai dizer que a Constituição da Espanha é inconstitucional. Hein? O jornalista teve a prisão determinada pelo MSTF em agosto de 2024 e posteriormente se exilou na Espanha. Essa decisão representa mais uma derrota para o judiciário brasileiro e levanta questionamentos sobre a condução de investigações contra opositores políticos no Brasil. O fato é que a democracia brasileira é tão única, meus queridos, porque eu costumo simplificar as coisas. Democracia é o quê? Ah, direito de voto, representante, poder votar. Isso. Não, nada, esquece tudo. Ah, e o fascismo é um líder populista com ódio, uma raça com ódio ao estrangeiro, com ódio a um... Não, esquece tudo isso. Você vai entender de uma vez por todas. E se não gostar daqui, vai assistir na Globo News, corno e corno. Democracia é o direito de você criticar tudo que tenha relação com a coisa pública e todos que mantenham um relacionamento com a coisa pública na sua ação com a coisa pública, administrando-a, decidindo sobre ela, discutindo sobre ela. A coisa pública é o quê? É a administração pública, é a aplicação do direito, é o recolhimento de impostos, é o policiamento, é a segurança. Então, tudo que envolve a coisa pública e todos que trabalham ou impactam na coisa pública são objeto de crítica. Isso é democracia. Fascismo, totalitarismo, ditadura, vamos simplificar, é quando o povo que não está na lida com a coisa pública não pode criticar os rumos da coisa pública nem as autoridades que lidam com a coisa pública. E o que está acontecendo no Brasil é que a autoridade pode criticar o povo, mas o povo não pode criticar a autoridade. Então, sim, nós vivemos uma ditadura abestado. Quem quer falar? Eu quero. Olha, Fala. Essa decisão da Espanha, ela é muito significativa nesse momento. Né? Mais significativa que o nome Silvão. Muito mais significativa do que a pessoa do Silvão, inclusive. Mas aqui, nós tivemos aí nos últimos meses, né, várias coisas acontecendo do ponto de vista aí dos Estados Unidos, entrando nessa questão da liberdade de expressão aqui dentro do país, as denúncias na comunidade internacional por vários brasileiros, né, denunciando o que está acontecendo no Brasil, e agora vem a Espanha e ela recusa essa extradição, e é bom a gente explicar para a nossa audiência o seguinte: para poder haver a extradição, aquele crime ele tem que ser crime nos dois países. Então, o que a Espanha está dizendo aqui com todas as letras, né, que a procuradora responsável disse com todas as letras, que os atos atribuídos a Oswaldo Eustáquio não configuram crime na Espanha, mas fazem parte do exercício de liberdade de expressão. Então, é sim uma derrota muito significativa, porque está dizendo com todas as letras que no Brasil
Brasil hoje existe o crime de opinião, que no Brasil hoje está sendo cerceada a liberdade de expressão de todos os brasileiros que não coadunam com as mesmas ideias de quem está no poder neste momento. Então, é mais uma facada, digamos assim, figurativa, né, nesse regime totalitário que a gente tem hoje no Brasil. E agora, às vésperas de uma manifestação pública nas ruas. Eu não sei, Ana Paula, se eu fico aqui no Brasil ou se vão para a Espanha. E isso acontecendo às vésperas da manifestação que nós vamos ter domingo no Rio de Janeiro, que o governo Lula está preocupado com isso. Por quê? Porque a comunidade internacional agora tem muitos elementos sendo postos aí, o processo contra Alexandre de Moraes, diversas outras situações. Então, nós já tivemos várias manifestações que foram muito significativas com a população na rua, mas agora eu acho que isso está mais assim, do ponto de vista da comunidade internacional, vendo isso tudo com uma atenção maior. Dia 16. Dia 16. Você vai ou se vão? Eu não vou porque eu estou em São Paulo. Eu não vou poder ir ao Rio de Janeiro. Ah, tá. E a manifestação vai ser só no Rio. Mas aqui em São Paulo não vai ter ninguém se vá alguém na rua. Não, parece que São Paulo, se vá, vai ser em abril, se não me engano. Tá. Então, se você está em São Paulo, se vão em abril. E quem está no Rio de Janeiro se vão lá para a manifestação domingo. Não, e assim, lembrando que o caos foi maravilhoso, né? Agora, se Sivan for mulher. Se o Silvan for mulher, ele não vai. Se a Silvan for mulher, ele não vai. Por quê? Porque domingo ela não vai. Eu sabia que ele ia fazer isso. Boa. Então, lembrando que o caos. O caso do Eustáquio foi algo muito sério que aconteceu em 2019, né, que ele foi preso. Ele ficou tetraplégico. Ninguém sabe direito como aconteceu. O fato é que ele foi preso por crime de opinião, ele era jornalista. E junto com um grupo de outros jornalistas, na época era o Alan dos Santos, o Eustáquio, enfim, várias pessoas, vários jornalistas e comentaristas políticos da época foram perseguidos. E o Eustáquio foi pego como bode expiatório, né? Foi preso. E ele apanhou, ninguém sabe exatamente como, ele não fala a respeito. Eu já ouvi presencialmente falando por cima um pouco, mas ele não tem nem coragem. Ele apanhou muito. Ele foi preso e ele saiu tetraplégico. Ele está tetraplégico? Sim. Acho que agora é só paraplégico. Mas na época foi bem mais sério. E ele ainda está em cadeira de rodas, em tratamento, tá, as coisas estão melhorando, mas o fato é que ele foi, né, ele podia ter acontecido algo bem pior, mas com certeza foi um aviso do pessoal de lá. Para os outros jornalistas, para os outros palpiteiros políticos, para falar, olha... Porque eles pegam alguém para ser exemplo. Exatamente. Olha, cala sua boquinha, exatamente, né? Porque nós não estamos brincando. Alan também, o Alan, né, que teve que ficar 4 anos, 5 anos longe da família, da filhinha, teve as contas suspensas, bloqueadas, não podia mais monetizar o Terça Livre e tudo mais. Então, assim, realmente, acho que esses dois foram as maiores vítimas da comunicação política naquela época. Então, o caos do Eustáquio, o caso do Eustáquio é bem emblemático mesmo, assim, ele é de uma relevância muito maior do que vários outros. E temos agora Daniel Silveira também. Também é um terceiro bode expiatório, sim. Se lembra da tua família. Foram falar assim com ele? Ah, tua família, tal, tua filha. No Brasil nós podemos criar um neologismo. Quando você persegue criminosamente uma pessoa, você não comete stalking. Quando um juiz te persegue no Brasil, ele está te eustalking. É um neologismo no Brasil. Nós da imprensa, quando somos perseguidos, nós estamos sofrendo eustalking. Estamos sendo eustalqueados. O Alexandre de Moraes está nos eustalqueando. Gostei. Ele está eustalqueando a imprensa, a imprensa brasileira. E aos poucos a gente vai só aumentando a nossa vergonha internacional, né? Porque agora a justiça espanhola deu essa decisão. Vamos lembrar da famosa juíza da Flórida, Mary Scriven, que disse que é tudo ilegal o que acontece aqui no Brasil, que não há nem o que se debater sobre isso. Ou seja, aos poucos a gente vai tendo derrotas, nós não, né? O Alexandre de Moraes vai tendo derrotas em vários países, o que vai aumentando o vexame e vai ficando mais clara a situação que a gente passa hoje. Você sabe que a gente está careca de saber isso aí. Mas tem um problema também. Você sabe por que muita gente não muda de opinião no Brasil? Isso eu já ouvi de colegas
de profissão que trabalham em mídias dependentes do governo. Muita gente não muda de opinião, sabe por quê? Porque, primeiro, corre o risco de perder o emprego, e segundo, porque se a pessoa fala, olha, eu reconheço que essa posição é errada, que isso é perseguição, não reconhecem por quê? Porque quando chegarem à direita, eles vão apanhar. Não, agora vai lá, apoia. Há esse processo também que impede que muita pessoa pública mude de opinião. Você descreveu o quadro completo. É irreversível a situação que está aí. Não tem como aqueles que estavam de um lado retroceder, porque eles não vão ser considerados adequadamente pela esquerda e não vão ser aceitos pela direita. Quer ver um exemplo claro? Você consegue imaginar aquele a quem você chama carinhosamente de planária brincando de ser direita hoje? O Alckmin, ele está simplesmente... mas o Alckmin, ele é político, eu estou falando de um jornalista. Mas é um quadro que mostra a impossibilidade de reversão, não tem mais como reverter. O Alckmin é um caso na política, os jornalistas são um caso na mídia, ou seja, é um quadro que agora só tem uma solução. Ou você resolve e acaba com a ditadura... Mas isso é errado, isso é prejuízo para a direita. Porque assim, não estou falando o Alckmin uma pessoa que vai virar de direita, mas, por exemplo, se ele decide apoiar e mandar a massa de poucos votos que ele tem, mas tem alguma, para um candidato da direita, a direita deveria agradecer. Vai agradecer. Mas não vai. Mas ele não vai fazer isso nunca, porque ele sabe que ele vai ser um inexpressivo diante da direita. Por quê? Porque a gente, é óbvio que não se faz política com rancor. Nós não teremos rancor em relação a ele, mas nós não esqueceremos que ele não representa nada. Então esse é o problema. A gente perde, claro, seria interessante. Ele deve ter um percentual de voto, deve ter 0,0,3, sei lá, que se poderia modificar uma eleição. Mas não tem mais como reverter. Quando a Ana foi perfeita no argumento dela, a questão do Eustáquio é simples. Ficou claro para o mundo uma coisa: aqui tem sim preso político e perseguição política. Ponto final. Porque o que os espanhóis falaram foi, olha, tudo bem, o problema é que não é crime o que vocês consideram crime. O que vocês consideram crime? Opinião. Foi o que ficou claro, a primeira coisa, quando o Arthur trouxe, o que aquela juíza da Flórida falou? Olha, eu não vou aceitar o que o Elon Musk colocou aqui, o que colocou o Trump, por uma razão muito simples. Isso aqui não é coisa de juiz, nem isso aqui não é direito, isso aqui não é nada, isso aqui é um papel, ele deve ter pego no banheiro e mandou essa porcaria. Como isso aqui não é direito, ficou claro também, a gente não tem um processo legal. Aquilo que você está dizendo há 3, 4 anos, está dizendo que nós não temos mais o processo legal correto. A juíza simplesmente atestou. Então está para o mundo todo isso. Não tem mais como reverter. Então, primeiro C, você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente. Porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.